Oi, me chamo Carla Luísa, sou distribuidora e também consumidora dos produtos da Inspiração Perfumes e Cosméticos. Meu objetivo é trazer mais informações sobre os produtos e outros assuntos relacionados para você que é distribuidor ou cliente. Como eu dividi a maquiagem em 3 passos, hoje nós vamos falar sobre o terceiro passo, que são os lábios. Esses lábios pertencem a que famosa, você sabe me dizer? Vamos ver. Dela mesma, da Angelina Jolie. Muitas mulheres gostariam de ter os lábios assim, carnudos, volumosos, né? Mas com a maquiagem, a gente consegue uns efeitos bem legais e nós vamos ver isso hoje. Primeiramente, nós vamos falar de alguns cuidados importantes que devemos ter com os nossos lábios, pois os lábios não possuem um mecanismo de defesa natural. Sua pele é ultra fina e muito sensível. Os nossos cílios, por exemplo, eles protegem os nossos olhos. Já os lábios não têm essa proteção natural. Então, por isso que nós devemos usar produtos de ótima qualidade, como são os batons da Inspiração. Não é só no inverno que nós devemos hidratar a região labial. Além do frio, outros fatores muito comuns como vento, sol, poluição e mudanças climáticas repentinas agridem os nossos lábios. Para hidratar os lábios, a ingestão de água é fundamental, como recomendam no mínimo de 2 litros por dia. Por quê, gente? Porque às vezes muitas mulheres põem a culpa no batom. O batom é ruim porque está rachando, está craquelando, mas não é. Aquilo ali é falta de hidratação dos lábios. Então é muito importante a ingestão de água, não só para o nosso corpo em geral, mas para os lábios é fundamental. A alimentação rica em frutas e verduras nos mantém saudáveis. Por isso é importante utilizar produtos com ingredientes protetores e com hidratantes, como no caso do batom da Inspiração. Evite passar a língua nos lábios, pois pode provocar extremo ressecamento e rachaduras devido aos sais minerais presentes na saliva. Também não morda os lábios. Seus lábios também refletem um pouco sobre a sua saúde. Eles indicam sintomas importantes do nosso corpo. Se o tom dos seus lábios mudou, o tom natural dele mudou de coloração, é importante procurar um médico, pois o tom rosado natural dos lábios é que indica que está tudo bem. Então vamos começar falando sobre o batom da Inspiração, que contém 4 gramas. Ele contém ceras de carnaúba, abelha e candelila e vitaminas A e E. Observação importante é que o batom da Inspiração possui a tampa espelhada. Então, aonde você estiver, você pode passar o batom usando a tampa espelhada do batom da Inspiração. Então, vamos à fórmula e benefícios. A cera de carnaúba, como eu havia falado no lápis retrátil em outro vídeo, ela é retirada das folhas e os seus benefícios para a pele são hidratante, anti-irritante, e forma uma camada protetora contra agentes externos como sol, ventos e outros. Também a cera de abelha cuida da pele delicada, limpa, suaviza e nutre a derme, previne o envelhecimento cutâneo. Já a cera de candelila forma uma camada extra de proteção, que condiciona e mantém a hidratação. Então você percebe que os componentes do batom da Inspiração, eles são voltados exatamente para a pele sensível dos lábios, que precisa dessa hidratação e dessa proteção. Outros componentes também são a vitamina A, que interrompe a degeneração das células, controla a oleosidade excessiva e melhora a elasticidade e regeneração da pele. E a vitamina E, que é hidratante e antioxidante, estimula a produção de colágeno, atua também na prevenção e regeneração celular, na cicatrização, e é anti-irritante e anti-inflamatório. Muitas pessoas perguntam o que é o efeito mate que está se comentando tanto, ultimamente. Na verdade, o efeito mate no batom é simplesmente aquele batom que não tem cintilância e nem brilho. O batom, quando não tem cintilância e brilho, o que ele vai gerar? Ele vai gerar uma cor opaca, aveludada e com alta cobertura. Esse que é o efeito mate. Então,
A inspiração possui 18 tonalidades de batom. 10 possuem cintilância e brilho e 8 delas não possuem essa cintilância e brilho. Então, com essas 8 tonalidades que eu estou apresentando aqui para vocês, você consegue o efeito mate. São elas a 38, a 28, a 32, a 34, a 36, a 40, a 20 e a 24. Sem contar que os batons você pode misturar também entre eles as cores. Você pode fazer várias combinações de cores. Então, mais para frente, a gente vai ver também como você pode prolongar a fixação do seu batom. Agora nós vamos falar um pouco sobre o contraste entre a cor dos dentes e os batons. Para dentes mais amarelados, precisa-se ter cuidado com as cores dos batons muito claras, para não realçar ainda mais o amarelado. Vamos ver alguns exemplos? Nessas 4 imagens, por exemplo, você percebe nas 2 fotos das extremidades, das 2 pontas, que o batom ele é um pouco mais rosa. E aí contrasta mais com os dentes. Já as 2 fotos centrais, o batom ele é mais apagado, o que não contrasta tanto com os dentes. Então, nós vamos ver mais um exemplo para vocês terem uma noção. Até coloquei a observação aqui, ó. Cores claras, menos contraste com os dentes. Cores escuras, mais contraste com os dentes. O que isso quer dizer? Que quanto mais escura for o tom do batom, mais vai contrastar com os dentes. Então, esse contraste valoriza muito na maquiagem. Claro que você vai usar batons claros e batons escuros, mas o que eu quero ressaltar é esse contraste, essa valorização. Você percebe nas 2 imagens inferiores como que dá, uma alegria, um contraste maior na maquiagem, um batom que é mais escuro. Agora nós vamos falar sobre o lip gloss, que contém 7,5 ml. Ele tem vitamina E e fator de proteção solar 20. Por que a inspiração colocou esse fator de proteção solar? Exatamente porque você pode usar ele sem o batom por baixo ou por cima do batom. Então, o gloss geralmente é usado assim, né? Ou ele puro ou por cima do batom. Então, ele por cima do batom, ele vai trazer esse fator de proteção solar. E ele puro também. Na inspiração, são 7 cores, 7 sabores e 7 aromas. São eles o framboesa, chocolate, tutti-frutti, cereja, uva, morango e o rosa chiclete. Vamos agora à aplicação e dicas sobre o batom. Primeiro vamos falar sobre o pincel de batom. Qual a função do pincel para batom na aplicação? Então, qual é a função do pincel? Controlar a intensidade da cor do batom, controlar a quantidade, evitando desperdício e posterior acúmulo de batom nos cantos da boca, espalhar o delineador labial para que não fique um contorno marcado. Então, muitas mulheres usam o batom diretamente nos lábios, né? Mas o pincel ele ajuda muito também, esse pincel mais fininho. Por quê? Exatamente para usar nesses casos aí, ó. Com o pincel você controla a quantidade que você quer passar, você evita o desperdício, evita que se acumule nos cantos da boca e também ajuda você a espalhar o delineador labial, que nós vamos ver também mais à frente. Por quê? Porque antigamente se usava muito o lápis labial bem assim, destacado, você via o lápis labial na boca. Hoje não. Hoje você tem que espalhar o lápis para que ele não fique marcado como se fosse uma boneca. Então o pincel ele ajuda nisso também, você espalhar o contorno quando você faz o contorno com lápis, para depois vir um batom. Então, como prolongar a duração do batom? A primeira maneira aqui que eu exemplifico é o seguinte: você vai aplicar em toda a boca, primeiramente, um lápis labial da tonalidade do batom que você vai usar. Então, você vai passar o lápis em toda a boca. Aí vem aquela questão que eu falei no outro vídeo. Por quê? Porque o que é mais seco vai aderir ao que é mais cremoso.
Então você passa o lápis, que é mais seco, e depois você vem com o batom, que é cremoso. Então vai aderir, ajudando a fixar mais. Depois você pega um guardanapo ou um papel, dá aquele famoso beijinho, né, para tirar o excesso, e depois você passa o batom novamente. Essa é uma das maneiras para você prolongar a duração do seu batom. Outra maneira, que também é muito utilizada, é a seguinte: você apaga toda a cor dos seus lábios com a base. Então, quando você for passar a base no rosto, você passa também e espalha pela boca. Você vai apagar a cor da sua boca. Isso também é muito utilizado na pele negra. Por quê? Porque os lábios da pessoa negra geralmente são mais escuros. Então, você vem com a base, apaga todo o lábio, porque vai uniformizar e aí sim vai aparecer a verdadeira cor do batom. Porque se você não apaga antes, a cor escura do lábio vai influenciar na cor do batom. Então, aqui a segunda maneira seria assim: você apaga todo o lábio com a base, que é cremosa, depois você vem com o pó facial dando leves batidinhas por cima. Então, o cremoso vai aderir ao que é seco. Depois você vem com o batom por cima. Aí, continuando aqui, você vai aplicar novamente o pó. Depois que você passou o batom, você vai aplicar novamente o pó, como se fosse uma camada. E depois vai aplicar, finalizando novamente o batom. Então, vai ficar 2 camadas de batom. Você vai sair, você vai falar, você vai tomar algum líquido. Aquela primeira camada provavelmente vai se desgastando, mas vai ter uma segunda camada por baixo que vai fazer com que o seu batom prolongue por todo aquele período que você quer. Então, voltando aqui só para lembrar, ó, base, leves batidinhos com o pó facial, o batom, depois vem com o pó novamente, vai aderindo às camadas e por último o batom. Agora sim, agora nós vamos falar sobre como aumentar ou diminuir os lábios. A primeira maneira aqui também se repete: você apaga todo o seu lábio, você vai apagar o contorno, né, com a base e o pó. Depois você vem com o lápis labial, do tom do batom que você vai usar. Aí, o que acontece? Se você quiser aumentar, você vai passar o lápis um pouco fora da extremidade dos seus lábios, pouca coisa fora. Se você quer diminuir, você vai fazer o contrário, você vai passar o lápis um pouco mais para dentro do contorno dos seus lábios. Então, você vai começar a demarcar o seu lábio novamente, porque você apagou ele com a base e com o pó. Então, aqui para delineação, para você não errar, você pode começar por esse esquema aqui, ó. Você faz o X central da marcação. Você percebe que ela está com a boca apagada, né? Aí depois você vem nos cantinhos para marcar os cantinhos. E depois você vai vir centralizando o traço. Você vai vir continuando o traço dos lábios, preencher toda a boca. E vai vir com um pincel de batom, aplicar o batom, espalhando aquele lápis com o batom. Então, na última imagem aqui, você não vê o lápis. Você só vê o batom, porque o lápis ele só serviu para contornar e você misturou ele com o batom na hora de aplicar o batom. Então, se você perceber a primeira imagem e a última, você vai ver uma diferença nítida, que os lábios dela foram aumentados. Ela aplicou um pouco mais para fora do limite natural dos lábios dela. Então, você pode fazer dessa forma. Outras dicas legais também é importante frisar. Os batons escuros tendem a diminuir os lábios e os batons claros tendem a aumentar os lábios. Na cor é assim, né? Você usa a cor escura para diminuir e usa as cores claras para aumentar, em geral. Outra dica é para dar a sensação de lábios maiores, passe o gloss apenas no centro da boca. Isso é muito utilizado pelos maquiadores. Você passa o gloss somente no centro da boca, dando um volume naquela região central. Outra dica, para obter uma cor mais transparente do batom,
passa o hidratante labial antes do batom, por baixo. Aí você vai perceber que o batom ele vai ficar mais translúcido. Outra dica, para evitar que os dentes se sujem de batom, posteriormente, encoste o dedo polegar entre os lábios, como chupando o dedo mesmo, né? Que aí você vai fazer o quê? Quando você faz isso, você retira o excesso dos cantos e aí você evita que esse batom suje os seus dentes. Então, voltando àquela imagem que eu coloquei no outro vídeo, vamos fazer um pequeno resumo aqui, né? De tudo que nós vimos. Que a primeira parte foram a pele, a preparação da pele, a segunda parte, o segundo passo foi os olhos, a região dos olhos, e por último agora os lábios. Então vamos perceber aqui nas imagens da Jennifer Lopez e da Gisele Bündchen que a maquiagem realmente, ela quando bem aplicada e de uma forma natural, sem excesso, como que ela dá diferença? Então, olha só, relembrando um pouco, os olhos da Jennifer Lopez estão esfumados, com cílios bem volumosos, máscara de cílios. Uma coisa importante que eu esqueci de mencionar sobre os cílios postiços, que para você limpá-los, basta você passar demaquilante e aí você pode utilizá-lo depois novamente. Aqui também a gente vê a sobrancelha bem preenchida, bem delineada. Você pode delinear com o lápis, né, de sobrancelhas da inspiração, ou com a sombra marrom café, marrom opaca. Você pode estar delineando com o pincel. E aqui a gente vê também um blush bem natural, os lábios bem contornados, até com gloss, né? E a Gisele está com um efeito também diferente nos olhos, com a cor bem clara para dar amplitude, está usando o lápis branco na linha d'água inferior para aumentar o olhar. O contorno inferior mais escuro é esfumado, não é aquele traçado para não diminuir. A sobrancelha também está bem natural, está preenchida, delineada, mas bem natural. O blush natural e os lábios também num tom rosado. Então, resumindo aqui, o que vai fazer a diferença na sua maquiagem? É a prática. Você tem que praticar todas as dicas. Se você precisar de correções, você vai também usar a maquiagem para corrigir, para ressaltar aquilo que você tem de mais bonito e para disfarçar aquilo que você não quer mostrar, vamos dizer assim. Então a maquiagem é isso, gente. Ela ajuda muito. Você consegue fazer vários efeitos, várias misturas. É só praticar e arrasar. Queria agradecer a sua presença por assistir esse vídeo. Eu vou colocar outros vídeos também bem legais com outras dicas. Vou também colocar o vídeo de comparação de produtos e preços. Abaixo está o nosso site, o nosso portal. E qualquer dúvida, comente, curta, compartilhe. Eu agradeço muito pela atenção e os outros vídeos vão continuar falando sobre outros produtos da inspiração. Conto com você. Obrigada!